Ederson negocia com o Al Ittihad da Arábia Saudita, Igor Jesus deve deixar o time do Botafogo e Rafinha negocia novo contrato com o Barcelona. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol gaúcho, onde um jogador que tem jogado muito bem no Internacional desde 2024 entrou agora no radar do futebol europeu. Esse jogador é o lateral esquerdo argentino Alexandro Bernabei. Ele estava no Internacional no ano passado por empréstimo do Celtic da Escócia e foi comprado de maneira definitiva em 2025. A informação da Gaúcha Zero Hora, do Rio Grande do Sul, é de que o Bernabei está nesse momento na mira do Sevilha da Espanha. E, inclusive, o clube espanhol vai mandar alguns olheiros, alguns representantes para acompanharem o próximo jogo do Bernabei pelo Inter no Brasileirão, que vai ser agora no final de semana contra o Juventude. O jogador de 24 anos firmou em 2025 um contrato até 2028 com o Internacional. Ele tem 17 jogos com 2 gols e 4 assistências. É um jogador que, pelas características dele, de ser um cara de força, de bastante velocidade, é um lateral que apoia muito bem, ele tem mesmo essas características que agradam aos times europeus. Ou seja, o Inter ou vai manter um jogador de ótimo nível, ou, no meio do ano, vai fazer muita grana com ele. Convocado para a seleção brasileira em 2024, sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores, o atacante Igor Jesus deve deixar o time do Botafogo após a disputa do Super Mundial. O ano de 2025 do Igor não tem sido dos melhores. Em 15 jogos tem só 3 gols marcados, mas também não só por culpa dele. O time do Botafogo caiu bastante de rendimento nessa temporada, mas a qualidade do Igor segue sendo reconhecida. De acordo com publicação do jornal O Globo, o atacante de 24 anos tem grandes chances de ir embora do Botafogo após a disputa do Super Mundial. Os seus empresários estão na Europa nesse momento, já avaliando possíveis destinos para ele. Lembrando que quando ele esteve na seleção brasileira em 2024, ele foi alvo de muitos clubes da Premier League, entre eles o Nottingham Forest, que hoje é time de G4 por lá. Pelo menos por enquanto, ele segue com um contrato com o Botafogo até 2027. O Igor é muito bom jogador. Essa queda de rendimento dele de um ano para outro é facilmente explicada. Em um ano, ele jogava com o Luiz Henrique e com o Almada. Agora, ele joga com o Arthur e com o Matheus Martins. Outro destaque do futebol brasileiro, que deve ser vendido agora no meio do ano, é o volante colombiano do Palmeiras, Richard Rios. Esse aqui já tem algumas janelas que o Palmeiras está segurando, mas parece que também não vai dar mais para segurar depois do Super Mundial. De acordo com a informação do jornalista Pipe Sierra, há grandes chances de o Palmeiras negociar o Richard Rios agora na janela de meio de ano. Ele renovou o contrato com o Palmeiras no ano passado até 2028, mas só para poder ter um aumento salarial e também aumentar a sua multa rescisória. Mas o Palmeiras quer ouvir propostas por ele e pode vendê-lo para a Europa a partir de 30 milhões de euros. Lembrando, é um jogador novo, tem 24 anos, é aquele cara de intensidade que marca e sai pro jogo do jeito que os times europeus gostam, sem contar que hoje ele é um jogador que ele é importante na seleção da Colômbia, então é um jogador também de experiência internacional. Rios tem pelo Palmeiras na temporada 4 gols marcados e 2 assistências em 20 jogos, sendo titular absoluto na equipe do Abel Ferreira. Chegou o fim de uma era lá no Leicester City. O time que foi campeão da Premier League em 2016 se despede do seu grande ídolo, o atacante Jamie Vardy, de 38 anos. O contrato de Vardy com os Foxes tem validade só até o final da temporada, e já foi anunciado pelo jogador e também pelo clube que esse vínculo não será renovado. Então, ele se despede após 12 anos de casa. Nesse período, marcou 198 gols com a camisa do Leicester, conquistou a Premier League de 2016, que é o maior título da história do clube, e esteve ao lado do Leicester também, mesmo nos momentos difíceis, como por exemplo na segunda divisão. Ele se despede com 8 gols e 3 assistências em 32 jogos nessa sua última temporada. É o seguinte, nesses últimos dias eu cheguei a postar um vídeo aqui no canal contando para vocês a tentadora proposta que o Al Hilal da Arábia Saudita,
queria fazer para tirar o Rafinha do Barcelona. Agora, o jornal catalão Sport trouxe a informação de que o Barcelona começou a se coçar quanto à situação do Rafinha. Eles não querem correr o risco de perder um jogador tão importante. Hoje, o melhor do mundo na temporada, capitão do time, então o Barça abriu negociações para poder renovar o contrato do brasileiro. O staff do Rafinha, obviamente, está pedindo um aumento salarial, já que hoje ele ganha 12 milhões e meio de euros por temporada. E uma coisa já é um consenso entre o staff do Rafinha e o Barcelona, que é a questão da multa rescisória. Eles estão querendo fixar a multa do atacante de 28 anos em 80 milhões de euros, que seria um valor até acessível para depois o Rafinha, se quisesse, deixar o clube. Lembrando que o atual contrato dele com o clube catalão tem validade até 2027 e mesmo em meio a propostas de outros times europeus, essas possíveis grandes propostas do mundo árabe, ele sempre bateu na tecla que quer continuar no Barcelona, porque é o clube que ele sempre quis defender. E isso é muito legal de se ver. Que Kevin De Bruyne deixará o Manchester City ao final dessa temporada, você já sabe. O meia belga de 33 anos não terá o seu contrato renovado e ficará então livre no mercado. Mas afinal de contas, onde De Bruyne vai jogar? Eu já tinha trazido até em outros vídeos, já há um bom tempo, que equipes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos têm muito interesse na contratação dele e podem oferecer para ele grandes contratos. Agora, aparecem dois times da Europa na briga também. Segundo a emissora Sky Sports, um time da Inglaterra e um da Itália têm interesse na contratação do De Bruyne. O time da Inglaterra é o Aston Villa, que chegou até as quartas de final dessa temporada da Liga dos Campeões, tem jogadores como Rashford, Asensio, Tielemans, então eles já são um dos interessados. Além do Aston Villa, outro time na briga é o Como da Itália, que aí já é, no caso, um time mais modesto. Não é um time que figura, por exemplo, numa Liga dos Campeões, como o Aston Villa fez nessa temporada. O Como é o time que é treinado pelo espanhol Cesc Fábregas, ex-Barcelona, Chelsea e Arsenal, por exemplo. O que a gente pôde pescar pelas declarações do De Bruyne ao longo da temporada é que as chances de ele jogar na Arábia Saudita são gigantescas. Porque ao longo da temporada ele mencionou justamente essas questões de talvez ser o último contrato da carreira, de pensar no conforto da família, e pensando na questão financeira e conforto, mundo árabe é a solução. E no fim, não é só Kevin De Bruyne que pode trocar o Manchester City pelas altas cifras do Oriente Médio. O goleiro brasileiro Ederson também pode seguir o mesmo caminho, já que, segundo publicação do portal Futimercato, o Al-Ittihad, time do Benzema, do Kanté, do Fabinho, abriu conversas pela sua contratação. Apesar de ter contrato com o City ainda até 2026, o goleiro de 31 anos deve deixar o Ittihad ao final da temporada, até porque ele não fez uma boa temporada. Oscilou bastante, tomou gols que não costumava tomar, e o City está planejando uma certa reformulação para a próxima temporada, tanto que até já mira o Diogo Costa, goleiro do Porto, como possível substituto do Ederson. Então o Futimercato até divulgou a informação de que o Fenerbahçe da Turquia também tem interesse no Ederson, mas o próprio empresário do brasileiro já vinha buscando esse contato com a Saudi Pro League, justamente pela questão financeira. Resta saber se essa possível transferência vai tirar o Ederson do radar da seleção brasileira. Pelo menos o Bento, por enquanto, segue sendo convocado. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!